para fazermos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Solicita aos vereadores que façam registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a 13ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito ao senhor secretário vereador pastor Giovanni Máximo que faça a leitura da ata da 12ª reunião ordinária. Uma boa noite a todos. Ata da 12ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 5 do mês de maio de 2020, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 12ª ordinária da Câmara de Nova Serrana, sobre a presidência do vereador Ricardo de Freitas Tobias. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou aos edis que fizesse o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava as seguintes matérias: ata da 11ª reunião ordinária de 2020, matérias do Legislativo, projeto de lei 032, de autoria do pastor Giovanni Máximo, proposta de emenda à lei orgânica 01/2020, de autoria do Poder Legislativo, proposta pelo vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro, projeto de resolução 003/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, proposto pelo vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro. Indicação 033/2020, de autoria do vereador José Alberto Fonseca da Silva. Indicação 034/2020, de autoria do vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro. Indicação 035/2020, de autoria do vereador pastor Giovanni Máximo. Matérias para votação: projeto de lei 031/2020, de autoria do Executivo Municipal. Conforme o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Consta-se em ata, em atendimento à solicitação do senhor presidente, o teor do ofício 01/2020, de 30 de abril de 2020, de autoria da AMAR, Empreendimento Participações Limitada, destinado ao prefeito municipal, senhor Eusébio Rodrigues Lagos. Prezado senhor prefeito, AMAR Empreendimento e Participações Limitada, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 04486712/0002-2, situada Avenida José Batista de Freitas, 2857, loja, bairro Francisco Lucas, Nova Serrana, MG, CEP 35.524.298, neste ato representada por seu sócio administrador. Vem manifestar o seu desinteresse pelo projeto 026/2020 e o seu substitutivo, que trata da desafetação e permuta de imóvel, haja vista que a pandemia Covid-19 atinge com gravidade os mais diversos setores da economia, impedindo ou gerando dificuldades para empresas a cumprir os seus contratos e compromissos, somando-se ainda os problemas da alteração das circunstâncias por seu caráter excepcional, que obviamente depende da solidez e do efetivo recebimento dos seus clientes para continuidade de suas atividades. Destaque, tendo em mente que as circunstâncias excepcionalíssimas como esta, em tempo de crise, há de sopesar a extrema dificuldade para custear a diferença de valores, nesse momento, que deveria ser repassado em favor do município, motivo pelo qual torna oneroso e inviável o prosseguimento do projeto no momento. Ato contínuo, foi feita a leitura das matérias do Legislativo Municipal, mediante votação simbólica. As indicações 033 a 035
foram aprovadas nos termos do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno. Em atendimento à solicitação do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, conta-se em ata o posicionamento constante no parecer contábil sobre o projeto 031/2020. O projeto não atende integralmente às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e não está em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual. O aludido edil afirmou que, em um primeiro momento, a análise da contabilidade é meramente contábil, ressaltando que discorda apenas do que se refere à responsabilidade fiscal, porque a calamidade pública foi decretada através de votação, até em âmbito federal, colocada como um dos condicionantes para cumprir os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante desse posicionamento do setor contábil, solicitou ainda o registro em ata do seguinte trecho da mensagem de encaminhamento do Executivo, apresentada junto ao projeto de lei 031/2020. No entanto, ainda que se considere como renúncia de receita, lembramos que a expressa previsão na Lei 2.730/2020, a qual estima-se a receita e fixa-se as despesas, o exercício financeiro de 2020, em seu anexo 3º, no que se refere à conformidade da lei com a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei do Orçamento Anual, o mencionado vereador afirmou que o município pode sancionar, de forma legal, a proposição em debate, se encaminhar a esta Casa Legislativa um projeto com a proposta de alteração nas peças orçamentárias para ser votado em caráter de urgência. Realizadas leituras, os respectivos debates e votações, o projeto 031/2020 foi aprovado com 13 votos favoráveis. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. A referida ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovado a ata lida. Eu gostaria de convidar o vereador Vantuir para que tome o seu assento. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Terezinha. Boa noite a todos os vereadores, a todos os servidores dessa casa, imprensa, assessores. Cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando através da internet, em especial a minha família. Quero parabenizar meu sobrinho Nicolas, meu príncipe, que irá completar mais 2 anos de vida amanhã. Que Deus abençoe e proteja. Hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem. Hoje é dia de homenagear quem trabalha com dedicação e carinho na importante missão de ajudar a salvar vidas. A enfermagem é arte, é emoção, solidariedade e nobreza de caráter. Que Deus ilumine sempre a vida de cada um de vocês. Tenham fé e perseverança, pois o mundo sempre precisou de vocês e vai continuar precisando. Sou eternamente grata pelo maravilhoso trabalho dos enfermeiros. Nessa noite, a minha fala é só em homenagem mesmo ao meu sobrinho Nicolas e a todos da área de enfermagem. Muito obrigado e uma boa noite. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Sandro Moretti. Boa noite, presidente, colegas vereadores, internautas, imprensa. 12 de maio. Nesse dia 12 de maio, se comemora mundialmente o Dia da Enfermagem e do Enfermeiro. Léo, passa o vídeo, por gentileza. Tem uma pequena homenagem ao pessoal.
Lembrando aí, pessoal, que 98 profissionais morreram contaminados pelo Covid-19 em todo o Brasil. Essa importante profissão merece todo o nosso respeito e admiração acima de tudo. Quero parabenizar a todos os profissionais dessa importante profissão, principalmente os enfermeiros de Nova Serrana, que todos os dias estão na linha de frente nos PSFs, UPAs e hospitais e clínicas. Agora eu queria falar da minha indicação. Falar da minha indicação da construção de banheiros públicos, já que em várias cidades do Brasil já existem os banheiros públicos, principalmente próximo à nossa cidade, como Oliveira, aqui, que é do interior, uma cidade bem menor que Nova Serrana, Belo Horizonte e Betim. Léo, passa um vídeo para mim. São alguns modelos de banheiros que podem ser construídos. Até barato aí. Essa pandemia aí nos trouxe uma realidade, né, na área central da cidade, próxima à fartura ali e o Jardim do Lago. Eu mesmo me deparei, presidente, com o senhor defecando em uma esquina, à plena luz do dia, de frente à Caixa Econômica Federal. Então, pensando nisso, eu acho muito importante que a gente, que o prefeito entenda essa necessidade e possa procurar uma área adequada para instalar esses banheiros públicos de forma definitiva. Obrigado. Mais algum vereador? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Giovanni. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas, imprensa, servidores. Deixar aqui também, a nossa palavra de gratidão pelos enfermeiros, aqueles que estão envolvidos na enfermagem de um modo geral, sabendo que, principalmente num tempo como esse, se nós não tivéssemos profissionais tão bem dedicados e qualificados, provavelmente a situação nossa seria um pouco mais crítica. E também eu quero falar aqui sobre a minha indicação. Numa oportunidade, nós fizemos uma indicação para que fosse construída ali para cima do Economart, na Carmen Duarte, uma escada que ligasse, a Carmen Duarte à rua próxima, me falhou agora a rua, me parece que é a Rua São Paulo, E agora a escada está pronta, então nós estamos aqui pedindo a iluminação, exatamente aqui, a iluminação que liga a rodovia Carmen Duarte à Avenida São Paulo, no bairro Planalto. E a expectativa é que possa realmente o Executivo estar atendendo esse nosso pedido. E gostaria também de aproveitar, o Léo, pudesse passar, Léo, por favor, um vídeo aí. Hoje aconteceu uma solenidade muito importante ali no hospital, e eu gostaria de compartilhar, porque esse hospital realmente tem uma história muito triste e, ao mesmo tempo, uma história muito alegre por aquilo que tem sido alcançado nesses últimos tempos pelo Hospital São José. E nós queremos aí parabenizar toda a equipe que trabalha no hospital, juntamente com o Executivo, que tem dado um suporte muito bom para que o hospital pudesse empreender aí novas instalações e até adaptando a realidade segundo for necessário, para que pessoas que possa ser necessária ali de cuidado ao combate à Covid-19, ela vai ter um localzinho ali bem aconchegante para poder enfrentar essa dificuldade. Então, eu queria passar esse vídeo aí para nós.
Obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vantuir. Léo, gostaria que você passasse um vídeo aí para mim, é rapidinho. Boa noite a todos, viu, gente? Desculpa aí. Isso aí é uns buracos, viu, gente, que tem no bairro Santa Sara lá. É coisa mínima. Mínima não, né? Isso aí é muito grande, né? Só vou falar sobre isso. Obrigado, Léo. Eu fiz uma indicação a pedido do Ronan, que postou uma foto no grupo Debate Político da Avenida Sebastião Alves de Oliveira, que se encontra intransitável, e realmente está, por causa dos buracos. Eu estive no local e em que várias das ruas, na mesma, a situação estão me pedindo nesta noite para que o executivo possa promover uma operação tapa-buracos no bairro Santa Sara. Esses aí já foram sanados, viu, gente? Para quem for lá, pode ver que já foram arrumados já. E que dizer também ao Ronan que, referente à sua próxima pista de Cooper, no bairro Jardim Padre Libério, que também encontra-se com muitos buracos, que já foi enviado um ofício para o executivo, e a resposta que eu tive hoje, que seria feito hoje. Boa noite a todos, e que amanhã nós todos que somos fiscais, né, do povo, vamos ver se realmente foi feito, tá certo? Então isso aí é o pedido que eu fiz, eu estou tendo a resposta agora, que um foi feito, já foi feito a semana passada, e o outro ia ser feito hoje. Então a gente trabalha para o povo assim. Eu não gosto de ir lá para me filmar, muita gente sim gosta de filmar, mas eu não gosto de aparecer porque eu já estou mais de idade, vocês são mais jovens, são mais bonitos, né, no caso, não é que eu tenha outra opção sexual não, viu, gente? É porque eu não gosto muito de tirar foto não, viu? É por isso. Mas eu estou falando só para a população, para ver que eu trabalho, mas eu trabalho na minha, eu trabalho quietinho e pronto. Eu agradeço a todos, a vocês, viu? Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Com as falas, o vereador Remirto. Boa noite, presidente Ricardo, colegas vereadores, os que estão nos assistindo, a imprensa aqui presente e os assessores que estão nos ajudando, os funcionários da casa. Boa noite. Gostaria de falar duas coisas apenas. A primeira é a respeito das máscaras. Eu queria dar os parabéns nesse momento ao prefeito Eusébio Lago pelo decreto, porque nós já estava passando a hora de usar máscara. Os vereadores também dão os parabéns, na pessoa da Terezinha, que foi a primeira a dar o grito aqui para usar máscara. No começo estava só a Terezinha e um vai seguindo, tá vendo que todo mundo está de máscara. Eu estou falando isso não é por mim não, falando que um médico falou, o médico aqui de Nova Serrana, doutor Marcelo, isso é palavra dele, porque ele é mais técnico nesse assunto. Ele falou que se a população usar máscara, 70% do coronavírus da população está protegida. Quer dizer, uma coisa tão simples e tão barata, apesar que incomoda, a gente fica parecendo uma marmota, mas no momento é interessante e faz parte da prevenção da nossa saúde. Eu acho que várias cidades aqui de perto estão, hoje, por exemplo, Divinópolis, você vai andando na rua, tem fiscais, a polícia para, a guarda municipal, até de carro, e tem multa para quem não está usando máscara. Então, nesse momento, eu queria pedir à população de Nova Serrana para levar-se a sério. Dar os parabéns no momento também, além do prefeito, os vereadores que falaram muito sobre o uso da máscara, Sindinova, que confeccionou muitas máscaras, estão distribuindo na cidade, alguns comerciantes, por exemplo, no dia das mães, no final de semana, teve muito movimento lá na floricultura, a Alessandra comprou 350 máscaras, distribui. Então esse exemplo deve ter seguido por todos os comerciantes que no seu comércio aglomera muita gente, aquele que chegar sem máscara, dá uma máscara para ele, porque aí a pessoa fica sem jeito, vai usar, e assim toda a população de Nova Serrana estará usando máscara, e assim nós sentiremos mais protegidos. Outra coisa que eu queria falar a respeito do Vantuil que falou aí, dos buracos lá, Vantuil, não sei se você verificou, naquela região, passou por sua cabeça, você viu se lá tem coleta de água pluvial?
Reparou isso? Não. Nós podemos, tenho quase certeza que não tem. Então eu acho que cabe a nós vereadores, porque tapar buraco é limpar a sujeira que derrama. Então você tem que fazer toda a sujeira, vamos supor, você ferve o leite derramou, você tem que limpar o fogão. Mas nós não podemos ficar sempre limpando o fogão, nós temos que resolver o problema na raiz. Por isso que eu pedi, presidente, quando o empreendedor for entregar o seu empreendimento para o município, qual o checklist que o município fiscaliza, ver se o loteamento está adequado. Só que o executivo mandou para nós, foi um checklist quando ele pede para implantar o empreendimento. Eu gostaria que você pedisse, no final, para que a gente possa fiscalizar, porque é inadmissível ainda hoje, empreendedores entregando ao município empreendimentos com ruas sem coleta de água pluvial, porque dá nisso aí, Vantuil. Então, depois que esse prefeito, qualquer dos prefeitos que virão, vão ter que ficar tapando buraco, gastando dinheiro público, uma coisa que o empreendedor teria que ter feito. Fiscalizar a grossura do asfalto, você pode observar a grossura daquele asfalto, se é 3 centímetros, 5 centímetros, o que a lei manda. Então, cabe a nós fiscalizar, que muitas vezes, no passado, não fizeram, mas o passado já passou, então nós temos que fiscalizar o presente para que a Nova Serrana no futuro fique melhor, correto? Então, parabéns a você e vamos fiscalizar para que o nosso tempo passará aqui, mas a cidade continuará, que a cidade seja cada vez melhor. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador José Alberto. Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores, senhora Terezinha, vereadora, a imprensa, pessoa do Tiago, todas as pessoas que nos assistem através da internet. Senhor presidente, hoje eu queria falar da minha indicação, a pedido de moradores ali do bairro Fausto Pinto da Fonseca, pedindo para estar fazendo uma ponte ali. Estou entrando com essa indicação. O bairro ali é um bairro dos mais antigos de Nova Serrana, bem próximo do centro, e é um bairro que recebe poucas obras. Inclusive passei lá hoje, conversei com pessoas daquela região, a quadra está sendo coberta, foi uma coisa que pedi nesta casa. A gente sabe que a demanda é muito grande na cidade. É importante essa obra para os moradores daquela região, a gente sabe que ali quando chove, é muito importante essa obra para os moradores ali daquela região ali. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, esse final de semana, a dona Margarida mora lá no bairro Santa Sara, e eu gostaria de estar pedindo ao senhor para estar encaminhando um ofício a uma senhora de 76 anos, que teve deslocamento no fêmur, e está aguardando há muito tempo, há meses. Eu estive na casa dela, eu vi a situação que ela está passando. Quero pedir ao senhor para eu vou estar pedindo ao senhor para encaminhar um ofício para a Secretaria de Saúde, para saber o porquê dessa situação, dessa senhora que mora lá naquela região. Há meses que a senhora está lá esperando. Também, senhor presidente, estou recebendo reclamações de pessoas da Boa Vista, mas da cidade toda, mas essa semana que o pessoal reclamando da Boa Vista sem médico há várias semanas. Gostaria de pedir ao senhor para encaminhar um ofício para a Secretaria de Saúde, para saber o porquê que a Boa Vista está sem médico há semanas. Gostaria de pedir ao senhor para estar encaminhando esse ofício. Também, senhor presidente, pedi encaminhar um ofício para a prefeitura para estar saber como que está o andamento da escola estadual lá do Conceição Elias, que o deputado estadual Fábio Avelar conseguiu 3 milhões de reais para estar fazendo aquela escola, para a gente saber como que está o andamento dessa obra. E também da delegacia da Polícia Civil, que ele conseguiu 1,5 milhão para estar construindo essa delegacia da Polícia Civil no município de Nova Serrana. E também hemodiálise, um ofício pedindo explicações como que está o andamento desses 5 milhões que chegou, 5 milhões e 700 que chegou em Nova Serrana. A gente quer saber como que está o andamento desses recursos. Eu gostaria de pedir ao senhor para estar encaminhando esses ofícios. E está rolando aí nas redes sociais, no grupo de WhatsApp aí, umas informações aí que falam a meu respeito, a respeito do deputado Fábio Avelar. Isso é fake news, isso é falso. É o que eu queria falar nessa noite. Será encaminhado seu ofício. Mais algum vereador?
quer fazer uso da palavra? Presidente. Com a palavra, vereador William. Presidente, boa noite aos colegas presentes. Vou ser muito breve na minha fala, até porque nós tivemos hoje um dia bastante pesado, né, nas comissões processantes, com trabalhos sendo desenvolvidos desde o início da tarde. E desde já convido aos demais vereadores para se fazerem presentes amanhã, quando damos início também à leitura de parecer prévio da comissão processante de número 25. Hoje foi a de número 26. Amanhã temos a presença dos vereadores membros da comissão Jadir Chanel, na qualidade de presidente da comissão, e vereador Zé Alberto, na qualidade de vice-presidente da comissão. Em relação ao Dia do Enfermeiro, transmito, assim como fiz nas redes sociais, um abraço a não somente os enfermeiros, mas todos os profissionais de saúde que, nesse momento, estão envolvidos nessa grande demanda de enfrentamento ao Covid. Devido aos trabalhos intensos nessa tarde, não foi possível responder uma série de profissionais que estavam questionando sobre demissões que vêm sendo feitas também no setor da saúde, na Prefeitura Municipal de Nova Serrana. Como não disponho de informações mais pormenorizadas, não tenho como manifestar nessa noite, mas amanhã já iremos procurar, junto ao Executivo ou seus representantes, ou no mais tardar na quinta-feira, quando teremos aí a reunião do Covid-19, para saber a real situação e as possibilidades para a solução dessa demanda. Por exemplo, o setor de odontologia, eu tive queixa essa semana, não me recordo o nome da pessoa, não me recordo se foi também direcionada pessoalmente a mim ou se foi manifestado em algum grupo da cidade, que uma mãe estaria ali com uma criança com o dente doendo, caso possivelmente de extração, e que foi até o setor respectivo da prefeitura e que foi colocada uma massinha no dente e a criança voltou para casa. Essa massinha caiu e não existe previsão para poder fazer o tratamento em definitivo. Acredito que, se nós estivermos aí já funcionando a rede privada, não faz sentido a gente permanecer com o centro de especialidade odontológica fechado. Ou também precisamos encontrar uma outra alternativa, porque se trata de uma ação de emergência ou urgência. Em relação à Caixa Econômica Federal, percebo que existe uma dificuldade de se enfrentar um problema que vem acontecendo naquela instituição. Sabemos que as mercearias de bairro, as padarias de bairro, os estabelecimentos, por menores que sejam, dou exemplo aqui, uma padaria que nós temos em frente à Câmara, conta ali com um rapaz responsável por higienizar as mãos das pessoas. A Caixa Econômica Federal é uma instituição que recebe muitos recursos, é uma instituição pertencente ao Poder Executivo Federal, ou seja, tinha que dar exemplo nesse momento. As pessoas, quando vão lá receber o seu auxílio emergencial, quando vão fazer os seus saques, colocam as mãos em painéis metálicos, onde nós sabemos o vírus permanece por muito e muito tempo. Não adianta a gente usar máscara tocando nesses equipamentos e levando o vírus para casa. É preciso que as pessoas realizem um procedimento, aliás, a instituição realize um procedimento semelhante ao que nós estamos exigindo de supermercados e de outros setores. Por fim, presidente, peço um requerimento à Copasa para auxiliar na limpeza e desinfecção de ruas do nosso município e equipamentos urbanos, tal qual está fazendo em outro município vizinho. E também mensagem ao Executivo, através de requerimento, para que nos auxilie nessa cobrança à empresa Copasa. Obrigado, presidente. Sim, senhor vereador. Presidente. Com a palavra, vereador Idalino. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a imprensa, internautas. Quero aqui já aproveitar, no domingo passado foi o Dia das Mães, parabenizar todas as mães, né? Que Deus dá muita saúde, paz, felicidade a todas as mães, principalmente as que são servidora pública, funcionário dessa casa, todas as mães, né? E nessa data também, no domingo passado, foi nosso nobre colega vereador, doutor Ezequiel Silas, advogado, também na passagem do seu aniversário, quero mandar um abraço a ele. Uma pessoa muito bacana, sempre ajudando a todas as associações aí. Fica um abraço aí para ele. E também parabenizar também, né, o dia do enfermeiro,
como o colega Sandro mostrou ali o vídeo, mostrou, né, com as enfermeiras aí, né, passando por esse momento difícil. São eles que são as pessoas de linha de frente, juntamente com os médicos, né, que Deus dá muita sabedoria para eles, né, e saúde, é o que mais precisa neste momento, né. E também quero fazer um agradecimento aqui. Na semana retrasada, nós tivemos uma reunião com o pessoal de Gamas, com o presidente da associação, o Totonho, o vice-presidente, o Paulo e o Paulão. Nós tivemos uma reunião lá com o deputado Favelar a respeito daquela passagem lá do Pereira para o Gama, do Gama para o Pereira, onde eles tinham fechado. Na ocasião, o deputado até fez questão de ligar para o pessoal da Triunfo, e hoje o pessoal, na semana passada, essa semana, me ligaram, né, agradeceu lá, né, por ter liberado a passagem para o pessoal até a construção da passarela. Então, isso aí, né, também, o executivo também correu atrás, que a gente viu falar. Então, enfim, então, resolveu o problema do pessoal lá, da passagem, pessoal, que lá eles fecharam, não tinha condição do pessoal passar, né, até sair a construção da passarela. Então, eu só tenho a agradecer, né, então, meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias do Legislativo Municipal. Matéria do Legislativo Municipal. Indicação 036/2020, que indica que seja construída uma ponte interligando as vias Rua Cristiano Rodrigues, bairro Frei Paulo, e Avenida Dom Cabral, bairro Jardim dos Lagos, de autoria do vereador José Alberto Fonseca da Silva. Indicação 037/2020, que indica a necessidade de cobertura da arquibancada do Complexo Esportivo bairro Maria José do Amaral, de autoria do vereador Cabral. Indicação 038, que indica que se estude a possibilidade de serem construídos banheiros públicos nas proximidades do bairro Fartura e do bairro Jardim dos Lagos, de autoria do vereador Sandro Moretti. Indicação 039/2020, que indica que se estude a possibilidade de instalar a iluminação pública na escada que faz ligação à rodovia Carmo Duarte, Avenida São Paulo, no bairro Planalto, de autoria do vereador Pastor Giovanni Másio. Indicação 040, que indica que se estude a possibilidade de fazer um projeto quanto à isenção da cobrança da taxa de iluminação pública na cidade, por ocasião da grande crise provocada em decorrência ao momento crítico que vivemos, de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Indicação 041/2020, que indica que se estude a possibilidade de promover uma operação tapa-buraco no bairro Santa Sara, de autoria do vereador Vantuir Paraguai. Indicação 042, que indica que se autoriza o setor competente a providenciar a instalação de um poste de iluminação para extensão, de autoria do vereador Zé Faquinha. Matérias para votação. Coloque em votação simbólica as indicações lidas. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Declaro aprovadas as indicações 036, 037, 038, 039, 040, 041 e 042, 2020. Neste momento, farei algumas considerações a fim de sanar eventual questionamento acerca da recente cessão de veículos da Câmara Municipal a outro órgão do município. É necessário dar ênfase que tal ato realizado trata-se de atribuição legal do presidente, contudo, zelando pela transparência dos atos, proceda a leitura integral da nota oficial publicada por esta Casa Legislativa em 6 de maio do corrente ano. A Câmara Municipal de Nova Serrana informa que sempre zelou pela manutenção dos bens do município, dentre eles, os veículos oficiais adquiridos com recursos do Legislativo Municipal para atender às demandas de todas as atividades comuns da Casa Legislativa, sejam elas relacionadas à mesa diretora, comissões permanentes e temporárias, Secretaria Legislativa e demais setores da instituição, assim como as atividades parlamentares.
Quanto ao uso de tais veículos, a Câmara sempre seguiu todas as determinações dos instrumentos legais, dentre eles portarias e resoluções que regulamentam o uso desses automóveis, a saber, está em vigor a Resolução 240/2018, que dispõe sobre o uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal. A Câmara Municipal também esclarece que os bens de posse da Câmara fazem parte de um mesmo patrimônio de propriedade do município de Nova Serrana. Sendo assim, em razão da grande ocorrência de chuvas no início deste ano de 2020, a Câmara cedeu um veículo para atender às necessidades emergenciais por tempo limitado até 31/12/2020 para ações da Defesa Civil. Nesse momento de pandemia pelo coronavírus, a Câmara novamente se propôs a cessão de mais um veículo por tempo determinado para atender ao enfrentamento ao Covid-19, estando este automóvel sob os cuidados da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio nas ações de fiscalização e redução dos impactos gerados pela crise do município. A Câmara Municipal enfatiza que, diante da situação financeira em que tem se encontrado e com as medidas de contenção de despesas adotadas desde 2019, os veículos dessa instituição já estavam com restrição de uso, servindo apenas para atividades essenciais. Desde então, a Câmara tem trabalhado otimizando o uso dos veículos que servem à instituição de forma geral, ou seja, são bens de uso comum a todos os vereadores e setores para uso exclusivo durante o cumprimento das atividades do Legislativo. A Câmara Municipal reafirma que todo o procedimento para a cessão dos veículos está regulamentada e visa, acima de tudo, atender os interesses da população de Nova Serrana. Eu vejo uma afronta muito grande e um descaso e uma imoralidade tão grande de ter 7 veículos nessa casa praticamente parado, 7 não 8 com a van, e a gente sofrendo esse problema de pandemia. Nós temos que ter contenção de gasto, né? A gente sabe que a receita diminuiu. Hoje a prefeitura ela economiza quase R$4.000 diante desses 2 carros que foram cedidos tanto para a Defesa Civil, tanto para a Secretaria de Indústria e Comércio. Então, eu acho até uma afronta à população de Nova Serrana a gente manter 7 veículos aqui parado, bem dizer parado, atendendo as comissões, algumas comissões, e sabendo que, né, vários carros parados, e sabendo que tanto o comércio, a indústria e comércio precisando do veículo e tanto a Defesa Civil precisando do veículo. Então, foi um ato... eu comuniquei a mesa diretora, comuniquei os vereadores aqui, fiz uma reunião com eles. Assim que eu fiz esse ato, eu comuniquei a mesa diretora. Então, é um ato de moralidade de ter mandado esses veículos lá nesse momento de crise, esse momento... Então, é como aqui está falando, os veículos são do município, então pertence à Câmara, mas visando ao todo o município. São minhas palavras e, com certeza, enquanto eu for presidente dessa casa, essa casa ela vai andar pela moralidade, legalidade, condicionalidade. Eu sei que todos os vereadores também estão empenhados também com esse mesmo propósito. Pela palavra, presidente. Com a palavra, vereador Cabral. Presidente, eu acho que o senhor está certo, os carros estão parados mesmo. Igual você falou, está falado aí, foi a fala da procuradora, falou para o senhor. Eu acho que tem que ser mais imparcial nesse momento, que a discussão que teve lá... Dá licença, deixa eu falar. Ô, vereador, eu não citei o nome da procuradora. Aqui eu fiz uma nota. Estou falando da fala. Eu fiz uma nota aqui, passando para toda a população. Deixa eu falar com o senhor aqui, qual foi o motivo que eu não concordei. O senhor mandou o carro primeiro, o carro estava na responsabilidade da Comissão Meio Ambiente, o senhor fez o ato, depois o senhor mandou o carro. Eu perguntei ao senhor qual que é o critério que o senhor escolheu esse carro da minha comissão. O senhor não me respondeu, o senhor mandou pegar o ato com a procuradora, não me passou o ato que tinha feito, só isso que eu precisava. Eu descobri que esse carro estava na prefeitura através do Tiago, do Popular. Eu perguntei ao William, perguntei ao pastor Giovanni, se ele sabia da mesa diretora, nenhum deles sabia que esse carro tinha ido.
O senhor não apresentou esse ato para eles. Então, assim, o abuso de autoridade que está atrapalhando o senhor. A casa é casa de lei. Se o senhor fizesse o ato, eu tenho que justificar nada para ninguém. O senhor que é o gestor da casa. Agora, não precisa argumentar comigo. Eu perguntei, presidente, se esse carro pegar esse carro num lugar inadequado, a responsabilidade é até que eu provar que esse carro que o senhor mandou para lá, que o senhor só deferiu o pedido do prefeito. O senhor não fez ato nenhum. O outro carro, portanto, eu nem questionei o primeiro carro que o senhor mandou, nem perguntei cadê o ato do outro carro. Então, o senhor fez uma falta de respeito à nossa comissão, à mesa diretora, e um abuso de poder que o senhor cometeu. Que o senhor é o presidente, mas o senhor tem uma mesa diretora para te ajudar. Igual o pastor Ivan falou, 4 cabeças, pensa melhor. Eu perguntei a opinião, todos os 9 vereadores falaram, você está certo, alguns que eu perguntei. Porque é o seguinte, o senhor está certo, o carro está parado, e por tempo determinado, o carro é para voltar. Agora, se a casa é a mesma da prefeitura, então passa os pagamentos para lá para pagar para a gente, isso é a mesma coisa. Isso aqui não é a secretaria da prefeitura, não, presidente. Quando eu estiver aqui, eu não vou concordar que isso aqui se torne a secretaria do município. Porque no entender que o senhor falou, como é o mesmo, o que se tornou? Uma secretaria do município, e não é. Isso é uma casa independente, isso é uma autarquia. Nós estamos aqui para fiscalizar e cobrar do prefeito e ajudá-lo. Mas agora, se eu falar que o senhor está certo, graças a Deus que o Jornal Popular me perguntou, eu fiquei sem graça, eu não sei. Eu acho que se o senhor falou assim, não tem como andar nos carros, não tem dinheiro, todo mundo está respeitando. Agora, o senhor acha que o senhor está com a razão? Eu falei que o senhor, dessa forma, presidente, isso aqui não é a casa do senhor que só para comer o prato, a colher na hora que o senhor quiser. Eu falei lá dentro, para mim esse assunto já tinha morrido, já que o senhor está falando a nota, eu já sabia, já não falei nada, que eu sabia que a procuradora ia passar alguma coisa para o senhor ler. Então, assim, eu achei que a nossa conversa tinha acabado, mas então o senhor continua aí. Agora o senhor acha que o senhor quer respeito, e respeita a casa, é uma casa de lei. Vereador Cabral, se o senhor preza pela imoralidade, eu prezo pela moralidade. Você pode ter certeza, é uma prerrogativa do presidente, e você pode ter certeza, o ato foi feito pela prerrogativa que esse presidente aqui... Por que o senhor me apresentou ele? Por que o senhor apresentou ele? Só é o presidente, o senhor não é o dono da casa. Eu perguntei, só mandou procurar, pedir vereador Cabral, já está discutido então, esse me dá assunto. licença, o senhor que manda, eu estou saindo da reunião. Senhor presidente. Perfeitamente. Presidente. Com a palavra, vereador William. Foi colocado pelo presidente, né, que houve uma conversa com a mesa diretora. De fato, houve uma conversa, mas foi posterior, né, posterior ao ocorrido. Do ponto de vista do ato, nós não tivemos, pelo menos eu, não sei se os demais membros, a cópia do ato para a gente analisar os limites. Né, mas eu já faço desde já o requerimento, peço que chegue até o meu gabinete. A questão do mérito, eu considero que é plausível. Tanto que eu não me opus, eu só disse o seguinte, tem que ver com o responsável da comissão, se ele se sente prejudicado ou não. Eu, como integrante da mesa diretora, não faço uso de nenhum dos 2 veículos, então, na questão do mérito, eu não me oponho a ter ido um veículo para a Defesa Civil e outro para a Secretaria de Indústria e Comércio. Uma para atender o momento de pandemia do coronavírus e outra para atender o momento de necessidade pelas chuvas que nós tivemos no início do ano, e está de bom grado. Ou seja, a Secretaria precisava mesmo de desenvolvimento, aliás, de Defesa Civil. É até um veículo que não é legal. Aquele veículo, ele custa caro a manutenção dele, mas eu quero ver o ato, por quê? Eu quero ver os limites do ato. Se é uma cessão, se é uma doação. Foi dito que é uma cessão, perfeito. Até quando vai essa cessão? E outra coisa, os ônus. Quem vai pagar pelo imposto, quem vai pagar pelas multas, ou seja, todos os detalhes. Agora, isso pode ser resolvido internamente. Então, eu estou satisfeito com a leitura da ata, não quero nenhum esclarecimento aqui em plenário, e nem transformar aqui também em palanque para a gente ficar debatendo um assunto que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, eu peço que siga a reunião, presidente, e que as informações sejam dadas aos gabinetes. Sim, as informações serão todas dadas. Agora, eu acho interessante uma Câmara Municipal ter 7 veículos de uso comum de todos os vereadores, das comissões, e a gente não poder ceder, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, no poder ser parceiro do Executivo nesse momento de crise, nesse momento que nós, todos brasileiros, o mundo inteiro está passando um momento de terror. Então, hoje tem 5 carros, com avanço 6 carros à disposição aí dos vereadores, das comissões. Então, os carros são de uso comum de todos os vereadores, não importa de qual comissão seja. Com a palavra, vereador Remirto. Presidente, a respeito do assunto, não para
colocar mais fogo na fogueira, mas assim, é um simples detalhe que reflete nas nossas ações. Eu acho que fui o primeiro vereador na sua sala, lá na sala da presidência, falei que poderia dar o carro principalmente para a saúde, falei com o Marco Aurélio aqui. Só que eu acho assim, a maneira de fazer as coisas, então não custava nada reunir os vereadores e falar, vocês concordam? Porque a casa é feita de todos, são 13. Então eu acho assim, a maneira democrática que eu acho que não foi seguida. Eu vou te dar um exemplo. Aquele projeto, o projeto por que não passou? Não passou, eu fui uma das causas, eu não votei no projeto, eu abstive. Por que eu abstive? Porque eu achei que foi muito autoritarismo. Se as coisas fossem mais democráticas, corria melhor. Então, acho que assim, é um simples ato, sim, mas que nós vamos continuar aqui, não sei até quando, mas que as coisas fossem mais democráticas, pergunta a todo mundo, ninguém se ia opor. E, além disso, te dou os parabéns, você falou que tem 4 motoristas, quer dizer, até os motoristas eu acho que você poderia ceder, né? Não sei se pode legalmente, porque se o carro foi, talvez poderia um motorista, você pode até ver isso, tem 3 motoristas? 3, muito bem. Pois é, pode até questionar se precisa dos 3, não sim questionando do profissionalismo dos motoristas, mas às vezes a saúde precisa, né? Se nós não estamos precisando, podemos até ceder, concordo perfeitamente. Obrigado, parabéns. Você está de parabéns nessas falas suas, Remirto. Você tem razão, talvez a Casa Legislativa, né, não esteja precisando assim, de tanto motorista, né, e a gente vai rever isso com o prefeito, né, às vezes está até precisando assim, na área de saúde. Com a palavra, o vereador Zé Alberto. Senhor presidente, eu também queria falar a respeito da enfermeira, né, que eu tinha esquecido de falar, dar os parabéns a todas as enfermeiras de Nova Serrana e também todos os servidores da área da saúde. Senhor presidente, só esse ofício que eu recebi agora é a respeito dos 5 milhões de reais que o prefeito disse que não entendeu, o que eu perguntei, e eu fui bem claro naquele dia que eu pedi para saber como que está o andamento daquele projeto dos 5 milhões que foi aprovado nessa casa. Então, eu não tenho aqui de cabeça, mas vou procurar saber amanhã qual que é o número do projeto que foi aprovado nessa casa de 5 milhões de reais e que até hoje a gente não sabe o que foi, se foi aprovado, se não foi, se esse dinheiro já foi usado, se não foi, mas eu recebi o ofício aqui dizendo que não entendeu. Então, a gente vai sim estar procurando saber qual que é o número desse projeto para estar pedindo o senhor para estar encaminhando o ofício novamente para a gente saber da resposta. Quanto a respeito desse veículo que foi cedido para a prefeitura, como o jornal falou, o jornal do Tiago, que foi quem viu primeiro essas informações, até depois foi falado também que o senhor só não cedeu a van porque parece que o doutor Alessandro pediu para porque precisa dela para a escola do Legislativo. Então, porque eu acho que o problema é a forma que o senhor fez. Porque quando teve aqui aquele projeto da catira da rua, que foi rejeitado, que o senhor ficou a semana inteira dizendo que estava aprovado e que não estava, depois o senhor fez uma reunião, aí o senhor convidou os vereadores para conversar com os vereadores. E esses casos o senhor não chamou, não teve um assunto, não discutiu com ninguém. E isso, é a forma autoritária. Isso não pode fazer, porque aqui a casa nós somos todos, tem que ouvir todos. Né? É a questão dos carros ser entregue para a prefeitura. Inclusive, eu fiz um questionamento aqui há pouco tempo atrás dos carros sucateados que foi vendido para comprar novos e não comprou nenhum até hoje. É muita coisa. Muitos carros foram vendidos, carro sucateado para comprar carro novo. E qual carro comprou? Então é isso que está acontecendo. Aqui é igual o Cabral falou, aqui não é secretaria não, aqui é poder independente. Nós não podemos fazer dessa forma não, porque senão daqui a pouco nós vamos chegar aqui, em vez de estar escrito Câmara Municipal, vai estar escrito secretaria aqui, sem discutir, sem nada. Não pode ser dessa forma não, senhor presidente. Então a gente pede mais respeito e mais união nessa casa. Quando for fazer as coisas, vamos discutir primeiro, porque não pode, aí pega um carro, aí o Cabral ficou sabendo através da imprensa. E eu faço parte da comissão do Cabral, eu não sabia que esse carro, e eu nunca pus o pé dentro desse carro, sou da comissão, nunca pus o pé dentro desse carro da comissão. Mas eu acho que é a forma, do que o senhor fez, que eu estou dizendo o meu ponto de vista, eu acho que foi errado a maneira do senhor fazer isso aí. Mas eu nunca pus o pé dentro desse carro e sempre usa o meu,
Mas o que eu queria falar é isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador, o que eu estou vendo aqui é um circo armado aqui para cima de mim. Não sei se o senhor sabe, essa sessão de uso é uma prerrogativa do presidente. Então, eu não consultei vocês, porque é uma prerrogativa do presidente, e nesse momento está bem claro. É uma imoralidade danada ter 7 carros, 8 carros parados aqui na Câmara Municipal, e a gente sabendo que a necessidade era tão grande, né, de 2 secretarias lá está precisando de carro, tanto da Defesa Civil, tanto do Secretaria de Indústria e Comércio. Então, eu não tive outra alternativa do que mandar esse carro para lá. Agora, eu quero que o senhor fique ciente que esse ato é uma prerrogativa do presidente, por isso que eu não consultei vocês, tá bom? Senhor presidente. Eu gostaria que eu quero dar a palavra ao vereador Vantuir. Eu concordo com o Zé Alberto, o que ele falou. Tem 5 carros e uma van ainda aqui na Câmara. Se a prerrogativa é do senhor, eu acho que deveria devolver mais 3 e a van para a prefeitura, porque ela está precisando. Nós aqui não precisamos de carro de comissão. Para mim não precisa de comissão, nunca precisei. O Zé Alberto falou que nunca pôs o pé também. Para que ficar os carros aqui à toa? Vai ficar sucateado, vai ficar envelhecendo, sem ninguém andar. Então, se é prerrogativo do senhor, eu peço ao senhor que devolva mais 3 e devolva a van também. Tudo bem que é a escola do legislativo, mas o que a cidade e o que o Brasil está passando, a gente não tem que ficar ajudando todo mundo, não. Não é a gente, né? Dar carro para um, para outro. Eles mesmos podem alugar, a gente já dá o espaço aqui. Devolve lá para fazer hemodiálise, que precisa mais. Só não precisa pedir autorização a ninguém. Se só precisar pedir, chama todo mundo, pede autorização, fala que vai devolver, devolve mais 3 carros e a van. Isso eu peço ao senhor. Pode constar em ata as minhas palavras. Vereador, a gente vê que o senhor também zela pela moralidade aqui desse Poder Legislativo. Com a palavra, vereador Walter. Boa noite, presidente, internautas, os colegas vereadores que estão aqui. Presidente, quero dar os parabéns para o senhor pela essa iniciativa aí. E eu, como presidente da Comissão de Saúde e Educação, se o Chiquinho Moldoia concordar, o senhor pode estar pegando meu carro e repassando ele para a prefeitura até essa epidemia passar. Boa noite, obrigado. Vereador, os carros que tem aqui na Câmara, eles são de uso comum de todas as comissões. Aqui não tem especificação qual carro que é de uma comissão, qual carro que é de outra. Então, eu quero deixar bem claro que todos os carros que tem aqui na Câmara são de uso comum de todas as comissões. Então, o senhor também está no caminho certo, é isso aí, vamos zelar pela moralidade, pela legalidade, né? Então, nesse momento, a gente vê, só para dar o luxo de falar que aqui tem 8 carros no Legislativo, e sabendo que tem secretarias aí que estão precisando, pagando quase R$4.000 de aluguel, isso é uma vergonha, um desrespeito até com a sociedade nova serrana. Com a palavra, vereador Dóia. Presidente, se você tivesse reunido, assim, na questão que os meninos falaram, tivesse reunido nós para conversar, talvez nem tava essa bagunça aqui, essa briga. Porque os carros tá tudo cheio de casa de aranha ali embaixo. Todo mundo aqui tem carro. Não precisa, não. Eu acho que seja para a área da saúde, segurança, educação. Deixa só um carro aqui. Eu acho que não precisa mais do que isso. Para quê? Desse tanto de motorista, desse tanto de carro aí, se ninguém anda. Tá cheio de casa de aranha ali embaixo. Entendeu? Vereador Dóia, eu fiz o ato sem comunicar com vocês, porque não, mas você está de parabéns, é uma prerrogativa parabéns do presidente, pelo e eu ato. tenho essa prerrogativa de ter cedido temporariamente o carro para o Poder Executivo. Com a palavra, vereador... Eu não estou questionando o seu ato, eu estou parabenizando, entendeu? Mas se você faz a reunião, você poderia ter certeza que a gente incentivaria mais. É isso aí. E mais carros, dependendo da secretaria, se a gente tiver a necessidade, mais carros da Câmara, porque hoje nós estamos com 6 veículos aqui. Dependendo, enviaremos mais para poder estar ajudando, não é o Executivo, nós estamos ajudando a população. Com certeza. Com a palavra, vereador Jadir. Boa noite a todos. Presidente, eu queria só salientar a questão do mérito pelo fato que eu estou presidente desde 2017 de comissão e
até final do ano passado, ou melhor, até início deste ano, as chaves dos veículos de comissão ficavam no gabinete sob responsabilidade de cada presidente da comissão. Só que existe na casa os pontos de saída, horário de saída, tempo de duração da saída do veículo e a data, ou melhor, o horário de retorno. Então, tem na casa aqui que são pouquíssimas vezes que as comissões a qual eu estava presidente utilizou esses veículos. Então, como o veículo é de utilidade, é pago pelo contribuinte, então é bem plausível a sua atitude, e eu vejo até, concordando com o nosso amigo Dóia, que diante da situação que se encontra, e que os carros não estão sendo usados, já que não estão sendo usados, poderíamos até aproveitar esse ensejo, esse rebuliço do assunto, e deixar só 2 aqui. Não tem necessidade de mais do que 2 carros, porque aí o motorista resolve uma coisa, pronto. Então nós temos que flexibilizar sobre a situação que se encontra. E já que o executivo paga aluguel de alguns veículos, então ele vai deixar de pagar. Não tem necessidade desses veículos aqui. Então, isso aí nós estamos olhando a questão de Nova Serrana, da cidade, e não do Poder Legislativo, do Executivo, são poderes distintos, claro, mas só que é o povo que paga a conta. Obrigado, presidente. Parabéns, vereador. A gente nota que nós estamos no mesmo caminho. Eu gostaria de dar a palavra à procuradora. Presidente. Doutora, antes da doutora falar, eu gostaria de dar a palavra ao vereador Idalino. Como todos os vereadores falou, né, então... deixa eu te falar, eu vai para 2 mandatos. Eu nunca usei o carro da Câmara, nunca usei diário, nunca precisei. Eu tenho meu carro, vou onde eu quero, faço o que eu quero com o meu carro. Ninguém tem nada a ver comigo. Agora, a questão que está levando essa polêmica toda é só a forma, como o Dóia quis dizer. Quando o senhor fez a reunião lá, falou assim: não vou fazer nada aqui sem consultar os colegas vereadores. Tá. É prerrogativa do senhor, não tem problema. Por mim, esses carros podem doar tudo para o município. Deixando 2 carros aqui, com o presidente, ou o pessoal que vai precisar. Porque, na verdade, só que tem vereador aqui que não tem carro. Tem moto, tem a vez que quer fazer uma viagem, tem bicho. Porque os carros estão parados agora no momento, cadê esse problema da epidemia? Está mais parado mesmo. Agora, o único carro que eu acho que não deveria é a van da Escola Legislativa. Se vocês olharem no passado, ano atrasado, quantos alunos foi formado aqui? Formado de 400. Quantos alunos aqui? O Duarte pode falar, quase 500 alunos foi formado. Então, é uma coisa muito boa para casa, a van. Agora, os outros carros, não tem problema. Mas tem que ver a questão aí de cada vereador, faz uma reunião com todos os vereadores, conversa com cada um e vê a forma. Porque eu acho que não dá um desgaste, muito ruim ficar discutindo isso. É um assunto que nós temos que discutir interno. Nós estamos aqui discutindo. Para que isso? Vamos discutir isso na reunião que a gente tiver, tá bom? Gente, 6 carros que sobraram aqui na Câmara, será que não dá para atender as comissões, não? Eu gostaria de dar a palavra à nossa procuradora. Pela ordem, posso falar antes dela? Com a palavra, vereadora Terezinha. Eu quero dizer o seguinte, a prerrogativa é da presidência, né? Mas, igual o Chiquinho disse, a van, quando acabar essa pandemia, nossa escola do Legislativo vai voltar, se Deus quiser. Vamos formar aí mais, né, jovens. E dizer, Ricardo, que esses assuntos, eu sempre digo, deveriam ser internos, para que a nossa reunião seguisse. Se é uma prerrogativa da presidência, não tem o que se discutir. Só que deveria ter feito essa reunião antecipadamente, apresentado o documento simples. Só seria isso. Então, eu acho que esses assuntos deveriam ser na sala da presidência. Obrigada. Vereador, eu concordo com você também, mas foi publicado no jornal, né, o vereador Cabral questionou, ficou com muita raiva de eu ter cedido lá os veículos, falou que era da comissão dele, e aqui não existe carro, é da comissão A ou B, aqui os carros são de uso comum de todos os vereadores. Então, já se tornou público. Então, eu levei esse conhecimento aqui, porque já é público já. Né? Então, não tem o que ficar escondendo isso aqui, não. A gente tem que colocar, ué.
O questionamento não é a prerrogativa, é a forma que foi feita. Porque se tivesse sido comunicado, nem o vereador Cabral, com todo respeito, ele teria falado nada, se ele tivesse sido comunicado antes. O questionamento é só esse, nada Vereador mais. Terezinha, o ato já foi feito, eu tenho certeza absoluta que o carro está sendo... eles estão fazendo bom uso lá a serviço de toda a população de Nova Serrana. Gostaria de passar a palavra para a doutora Márcia. Boa noite a todos. Com relação a essa sessão, por tempo determinado que a Câmara de Nova Serrana fez ao Poder Executivo, a primeira sessão foi dia 29 de janeiro de 2020, devido às chuvas que ocorreram no período chuvoso, e a solicitação foi feita e a sessão foi feita dia 29 de janeiro. E a segunda sessão foi feita agora dia 30 de abril, mediante requisição do Poder Executivo, e com base, senhores vereadores, na resolução 240/2018, que dispõe no seu artigo 14, fica o Poder Legislativo do município de Nova Serrana autorizado a ceder, mediante termo de cessão de uso, ao Poder Executivo do município de Nova Serrana, Minas Gerais, veículos de sua propriedade, com o objetivo de auxiliar nas atividades e operações desenvolvidas por aquele poder, devendo os veículos cedidos serem utilizados exclusivamente nas atividades desenvolvidas no interesse público. Então, só lembrando, senhores, que a resolução 240, de 2018, ela está em vigor e ela sobrepõe a qualquer outra portaria. E ela trata a cessão dos o uso dos veículos do Poder Legislativo de forma geral. Então, o termo de cessão, que é o documento legal, ele foi feito dia 29 de janeiro e dia 30 de abril. Ele encontra-se, presidente, ele não está em minhas mãos, mas ele se encontra com a servidora que faz o controle interno e que faz o controle da frota do Poder Legislativo. É a Carla que faz. Então, amanhã a gente pode pegar, porque esse termo de cessão ele foi assinado tanto pelo presidente quanto pelo Poder Executivo, pelo prefeito municipal, nas referidas datas. Então, o primeiro a sessão foi dia 29 de janeiro, sim, não foi agora? Não, foi 29 de janeiro, eu não sei E te deixar falar claro também, presidente, que eu estou falando aqui, mas eu nunca fiz uso dos carros da Câmara. Eu só queria saber a data que foi a sessão. Então, foi 29 de janeiro. O primeiro, sim. E a segunda? 30, se não me engano, 30 de abril. Eu não estou com o então, tempo já aqui, tem bastante eu tempo. Que fiz o termo só agora de sessão, que a mas não gente lembro. foi comunicado. Eu quero dizer também que eu tenho a prerrogativa de ter motorista, carro da Câmara à minha disposição por ser presidente. Nunca peguei carro da Câmara, nunca usei carro de Câmara, sempre com meu carro próprio. Então, eu quero falar, nunca usei gasolina da Câmara, então a gente tem que zelar pela moralidade. E eu quero dar os parabéns a todos. Eu sei que muitos de vocês não fez uso, no nosso entendimento, era legal, mas moral, a verba de gabinete, R$ 2.800. Nunca fiz uso de verba de gabinete, porque eu acho que é uma imoralidade danada. Se é a Câmara que paga todos os papéis didáticos, se é a Câmara que paga os assessores, se é a Câmara que paga tudo, por que nós vamos ter verba de gabinete? Então, foi uma decisão em comum, com nós todos reunimos, tiramos essa verba de gabinete. Vocês viram que compraram 4 motos para a Polícia Militar, 4 X600. Então, veja bem, o caminho é esse aí, gente. O caminho é ajudar o município. Então, o mínimo que nós podíamos fazer é ajudar o município, porque o município hoje está economizando quase R$4.000 diante desses carros cedidos para o município. É um dinheiro do povo voltando para o próprio povo. Presidente, pela ordem. Sim. Outra questão também, senhores vereadores, é que essa sessão é por tempo determinado. Essa matéria que o senhor leu aí, que consta na pauta, que foi feita, foi pela Ivana, né, que é a imprensa aqui, responsável pela imprensa. Ela constou dia 31 de dezembro, mas não, no termo, se não me engano, é 15 de dezembro a data que está no termo. E, no meu entendimento, como eu orientei o senhor,
no caso de uma sessão por tempo determinado, é suficiente, como está previsto na resolução também, o termo de sessão. Caso a Câmara for fazer uma sessão por tempo definitiva, vai passar para o Executivo definitivo, aí seria mediante um projeto de resolução e teria que se passar pelo plenário. Esse é o meu entendimento. Muito bem, já foi dada a palavra. Passaremos agora à discussão e votação do projeto de lei 032/2020, que dispõe sobre garantia de execução de contrato na modalidade segurado do setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras, intensificando as exigências da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no município para estabelecer o limite mínimo de cobertura da garantia de 10% no valor do contrato, além de prever outras providências de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Coloca agora em discussão o projeto de lei 032/2020. Presidente. Com a palavra, o secretário vereador, pastor Giovanni. Eu quero mandar um alô aqui para o pessoal da União dos Conservadores do Brasil, na pessoa do Bruno, do projeto MBL, né? Eles estão, o Movimento Brasil Livre, estão trabalhando aí. Esse projeto já foi pauta em outros anos, né? Em outras sessões, e a gente percebe que a proposta desse projeto é uma luta já constante por parte da população, né, da representatividade pela população, e a gente percebe que é uma forma da gente trazer uma segurança dentro daquilo que vai ser feito no município, porque a gente percebe que existem empresas que elas têm uma característica obscura quando elas propõem assumir um compromisso com o poder público através dos contratos, das licitações, e muitas vezes ela fica imune até da sua própria responsabilidade. E quando a gente traz um projeto como esse, ele não fere de maneira nenhuma os princípios gerais, mas é porque é uma proposta específica, não uma proposta geral, não atrapalha aí os princípios da Constituição Federal, e é uma adequação no município. E eu creio que nós estamos aí caminhando para uma gestão pública eficiente, e eu creio que esse projeto ele vem trazer uma melhoria naquilo que nós entendemos como gestão eficiente. Por enquanto, as minhas falas. Muito bem, vereador. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Presidente. Com a palavra, vereador William. Presidente, eu não faço parte das comissões, então eu gostaria que os vereadores depois me esclarecessem sobre a tramitação desse projeto nas comissões. A informação que eu tenho é porque 2 vezes já, em anos anteriores, já tentaram aprovar o projeto de seguro-garantia. Não que ele não seja bom. Essa é a quarta vez, vereador. A quarta vez? A quarta vez. Não que ele não seja bom. A ideia é até muito interessante. Mas, no entanto, eu até trouxe para deliberação desta Câmara nos últimos dias um projeto de um fundo emergencial no município. E durante a tramitação nas comissões, nós nos confrontamos com um parecer jurídico pela inconstitucionalidade. Eu achei por bem retirá-lo e adequá-lo naquilo que fosse possível. Então, quando eu vejo o projeto 32, que dispõe sobre garantia de execução de contrato na modalidade segurado do setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras, aí vem intensificando as exigências da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, para estabelecer o limite mínimo de cobertura de garantia em 10% do valor do contrato, além de prever outras providências. Então, naquelas obras com valor igual ou superior a R$200 mil, nós teríamos, no mínimo, um seguro de R$20 mil, ou na proporção
da obra. Uma obra de 1 milhão, o seguro 100 mil. Uma obra de 3 milhões, um seguro, igual as escolas aí, um seguro de 300 mil reais. Sem dúvida, isso encarece as obras, num primeiro momento, sem entrar no mérito se deve ou não deve ser feito. Mas hoje, dentro do poder discricionário do Poder Executivo, de acordo com a redação do artigo 56 da Lei de Licitações, a critério da autoridade competente em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Ou seja, a Lei de Licitações já permite ao Poder Executivo contratar seguro-garantia caso seja pertinente aquele tipo de contratação. Pode ser que eu tenha uma contratação de 250 mil reais e eu percebo que é uma obra tranquila, que inclusive a supervisão dela, o Departamento de Obras da Prefeitura é capaz de fazer e de acompanhar. Existem multas que eu posso inserir no contrato pelo descumprimento das etapas. Então, eu percebo que existe um ônus, e várias vezes nessa casa, quando a gente vai votar um projeto de iniciativa do Legislativo, a gente defronta com aquela pergunta assim: isso aqui vai trazer ônus para o município? Porque se for trazer ônus, não pode ser proposto pela Casa Legislativa, porque vai ter que ter previsão dessa despesa adicional. É inegável que vai aumentar o custo das obras. O artigo 22 da Constituição Federal diz que compete privativamente à União legislar sobre política de crédito, câmbios, seguros e transferência de valores, ou seja, também a Constituição traz vedação à legislação de seguros, ou seja, compete à União. Então, nós, enquanto município, estaríamos usurpando da competência da União. E o parecer da nossa Procuradoria Jurídica é pela inconstitucionalidade do projeto, recomendando a sua devolução ao vereador, nos termos do regimento interno, artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2º, letra B. E ele junta decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com o mesmo entendimento, por exemplo, em relação a um projeto semelhante na cidade de Lagoa Santa. Existe uma outra jurisprudência aqui, de ação direta de inconstitucionalidade, onde não está previsto a cidade, mas uma lei municipal. E rapidamente, e é uma súmula recente, é uma súmula de 26 de agosto do ano passado. Então, quando vocês, e eu até peço aos vereadores que consultem, se entrar aí no Google agora, só a título de curiosidade, e bater inconstitucionalidade de seguro-garantia, de cara vem um monte. Primeiro aqui, Tribunal de Justiça julga inconstitucional lei de seguro-garantia obrigatório para vencedores de licitação em Rondonópolis. Isso é de outubro agora, de 2019. E se eu for seguindo, vai ter no Rio de Janeiro, vai ter ação direta em Minas Gerais, vai ter no Mato Grosso, que também julgou inconstitucional. Então, assim, em Santa Catarina, estou vendo mais uma. Então, não é a questão de ser contra o mérito do projeto. É porque não adianta, inclusive, a gente votar um projeto que vai ser objeto necessariamente de veto do prefeito por inconstitucionalidade, ou depois o Ministério Público vai ter que agir, vai ter que provocar a Câmara, vai ter que provocar o Executivo, para a gente tirar esse projeto de circulação. Então, o próprio pastor disse que a quarta foi 4 vezes, essa seria a 5ª, e eu não entendo por quê. Foi 2 vereadores e uma vez, a 4ª vez, uma vez foi eu, e nessa... Esse projeto foi até proposto para mim, e eu, visando isso, eu falei, não, eu não posso entrar com a matéria, até porque a casa, reiteradamente, nós já nos defrontamos com uma situação como essa. Essa é uma proposta que nasceu de muita discussão do Partido Novo, sabe? A princípio, eu era uma defesa das mais veementes do Partido Novo, eu achava muito interessante a ideia, mas, revendo a legislação, eu percebo 2 coisas. Primeiro, é inconstitucional. Segundo, se o prefeito quiser fazer,
ele pode fazer por causa do artigo 56 da Lei de Licitações, que permite ele incluir isso no edital. Então, eu prefiro deixar para a discricionariedade do prefeito, porque já está na lei, ele pode fazer isso. Obrigado, presidente. Presidente. Palavra, vereador, secretário, pastor Giovanni. Eu quero falar aqui sobre o exame quanto à competência legislativa em relação ao projeto. Depois, eu até gostaria de ouvir o jurídico da casa, na pessoa da doutora Márcia. Mas eu queria ler na íntegra, como nós fizemos aqui. Em matéria de contratações administrativas, a competência legislativa para edição de normas gerais é atribuída à União. Nos termos do artigo 22, no inciso 27º da Constituição, no artigo 22, no inciso 27, da Constituição, com base nessa previsão constitucional, caberá à União definir as normas gerais sobre o tema, sendo permitido aos demais entes legislar sobre normas específicas. Aqui está falando de normas gerais e de normas específicas, a fim de adequar tais normas às suas particularidades. Somente as normas gerais são de obrigatória observância para as esferas municipais e estaduais de governo, que ficam liberados para regular diversamente o restante. Importa, assim, definir o que são normas gerais e normas específicas. Por normas gerais, entende-se que aquelas que contêm delineamento geral, que apontam diretrizes e regulamentam de forma ampla assuntos diversos. Já nas normas específicas, fazem a imposição de condutas específicas diante de fatos. No caso do projeto de lei em análise, verifica-se que a pretensão de regulamentação para a fixação de parâmetros para a exigência de garantias contratuais, sem, contudo, contrariar as normas gerais existentes sobre o tema. As normas propostas buscam estabelecer critérios para a aferição do porte da contratação, a fim de ser parâmetros mínimos em que se considera que a contratação é de grande vulto, justificando a exigência da garantia de execução do contrato. Nesse sentido, verificamos as normas propostas se voltam à tarefa de adequar norma federal à realidade local, que é o âmbito de atuação do Legislativo Municipal vigente aqui, de acordo com o que nós pretendemos através dessa proposta. No momento, eu quero ficar com essa argumentação, posteriormente, se for oportuno, mas gostaria também de ouvir a doutora Márcia, por favor. Antes da doutora Márcia falar, eu posso responder ao William, que ele perguntou se alguém estava na reunião de comissão, e eu faço parte. Terezinha, deixa a doutora falar, porque dentro da fala ficou pendente a fala dela, aí depois... Tá, mas é só porque o senhor falou antes, e eu estou com a resposta aqui para ele. O presidente decide. Não, pode falar, vereadora. Vereador professor William, eu também falei a mesma coisa na hora que eu estava na reunião, faço parte da Comissão de Finanças, mas eu me reuni tanto com a doutora Márcia como o doutor Alessandro, e o que foi passado é o seguinte: tendo em vista que o objeto do PL 032/2020 é o mesmo PL 131/2019, sendo que o parecer do 131/2019 foi favorável, tendo recomendado algumas alterações, e o PL 032/2020 foi retificado e está em consonância com a legislação federal. Alterou o percentual de 5% para 10%, e o valor previsto no artigo 1º passou de 400 mil para 200 mil reais. De acordo com essas alterações, ele está em consonância com a legislação federal. Vamos ouvir a doutora Márcia para ver o que ela vai nos falar. Obrigado, presidente. Com a palavra, a procuradora, doutora Márcia.
Vereador William, assim como você não participou da reunião, esse projeto 032, primeiramente, lá em 2018, o PL 021/2018, de autoria do vereador Valdir Mecânico, ele trata deste assunto, não é o mesmo projeto, não, ele até estende mais. Ele foi retirado, ele teve o parecer pela inconstitucionalidade pelo analista, doutor Lenine, e ele foi retirado na ocasião. Depois, posteriormente, entrou novamente um projeto semelhante, com o mesmo objeto, que é o PL 034/2019, de autoria do vereador Gilmar da Farmácia. Teve o parecer pela inconstitucionalidade e devolvido ao autor. Em 2019 ainda, o autor, que é o pastor Giovanni, ele entrou com o PL 131/2019. O parecer do PL 131/19, ele foi favorável à tramitação dele, foi um parecer elaborado, está até em minhas mãos aqui, posso te passar, do procurador jurídico também da casa, que é o doutor Alessandro. E ele fez umas recomendações, que ele era para adequar o projeto ao artigo 56, parágrafo 3º, da Lei 866/93, que é em relação ao percentual, porque o projeto 131, ele previa o percentual só de 5%, e o parágrafo 3º da 866, ele prevê que pode ser estendido até 10%. Agora, o que o pastor, eu comungo com esse parecer também do 131, tendo em vista, não vejo ilegalidade no projeto, tendo em vista que o artigo 22 da Constituição Federal é, sim, competência da União Legislativa Segura, isso não tenha dúvida, o que foi alegado pelo nosso analista está certo. Só que, no meu entendimento, esse PL 032, ele não está trazendo regras gerais de licitação, não, é regra específica, é o que o pastor até pronunciou agora falando, é regras específicas, não está alterando regras gerais de licitação, porque não é competência do município, ele está alterando regra específica, isso vai incidir somente aqui no município de Nova Serrana, ele vai buscar proteger mais o erário, igual você falou, o conteúdo do projeto, ele é interessante. Então, o que houve aqui, do 131/2019 para o 32/2020, foi a questão só do percentual, e ele alterou também, o autor alterou o artigo 1º, que previa 400 mil, né, que era obrigatória a exigência de garantia de execução pelo prestador em favor do poder público em obras e serviços de engenharia, nos contratos relativos com valores igual ou superior a 400 mil. Então, o que alterou do 131 de 2019 para o 32 foi o valor e o percentual. Agora, a diferença é que a lei de licitação, no artigo 56, o senhor já até fez a leitura dele aí, ele é facultativo, ele poderá. A partir do momento que esse projeto for aprovado aqui nessa casa, aí é obrigatório. Aí é obrigatório, porque o artigo 56 da 866, ele trata de formas como facultativa. Tanto é que você mesmo comentou, se o executivo quiser obrigar o seguro, ele pode, com base no artigo 56, é facultativo. Mas agora, que se a Câmara aprovar esse PL 032, passa a ser obrigatório. E eu entendo que tem legalidade para tramitar, porque ele não trata de regras gerais, não. Não afronta o artigo 22 da Constituição, é regra específica. Esse é o meu entendimento. Tá? Presidente. Com a palavra, vereador William. Eu vou manter meu entendimento acerca do 56 no voto, porque, como eu percebo aqui, a lei de licitações, ela fala que a critério da autoridade competente. Eu estou
tirando a prerrogativa da autoridade competente, estou impondo a ela, no caso o executivo, a obrigatoriedade dessa contratação de seguro. E eu não consigo imaginar que o executivo, tendo a possibilidade de estabelecer o seguro, ainda não o fez nas obras. Ainda não o fez. Se for uma situação tão vantajosa, por que não o fez? Se ele pode fazer pela lei de licitações. Então, eu prefiro a prudência de deixar a critério do chefe do executivo sempre que desejar a contratação do seguro. Obrigado. Mais algum vereador? Você usa a palavra. Presidente. Com a palavra, vereador, secretário, pastor Giovanni. Eu quero dizer aqui o seguinte: se porventura houver uma aprovação do projeto e posteriormente houver um veto do prefeito, é o que nós vamos chegar à conclusão aqui, né? Então vamos colocar a proposta, né, diante dos vereadores. Se porventura o prefeito julgar necessário o veto, nós já estamos conscientes dessa realidade e nós vamos julgar o veto e vamos aprová-lo, correto? Essa é a minha fala. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Coloco agora em votação o projeto de lei 032/2020. Vereador Jadir, está em votação. Estamos aguardando o vereador Remirta e a vereadora Terezinha. Presidente, enquanto procede a votação, eu posso fazer uso da palavra? Sim. Eu só quero trazer aqui a questão, só para o Remirto, a questão lá da fase lá da pista de Cooper. Eu recebi aqui um comunicado que foram feitas várias, a questão pluvial, né, que você havia questionado. Eu recebi aqui o comunicado que está sendo feito mais e já foram feitas outras no local, justamente para poder assegurar esse cuidado aí que a outrora não havia tido. Então está sendo feito lá, viu, Remirta? Pastor, ontem na reunião eu falei com o senhor que eu ia analisar, porque até outubro, de acordo com aqueles projetos que tinham entrado, eu não concordava. Então, por isso, eu procurei me aprofundar para entender melhor o projeto, para dar meu voto mais consciente. É por isso que eu respondi para o vereador professor William Barcelos. Ótimo, obrigado, vereador. Declaro aprovado o projeto de lei 032/2020 por 9 votos. Na reunião anterior constou a apresentação de proposta de emenda à lei orgânica protocolada perante a mesa pelo vereador Cabral, cumprindo determinação regimental. Faremos hoje, pela saída do vereador, vamos deixar para formar essa comissão na próxima reunião. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Boa noite a todos.